O Janeiro Roxo é considerado o mês internacional de luta contra a doença. A campanha tem como objetivo promover o diagnóstico e tratamentos corretos, além de difundir informações e desfazer preconceitos. A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa crônica, a gente adquire pelo contato com uma outra pessoa contaminada por via respiratória. Existem muitos preconceitos sim, principalmente aquele preconceito da pessoa não querer ter a doença, não querer ter o diagnóstico da hanseníase. Então a pessoa é marginalizada pela sociedade porque essa é uma doença muito antiga, é a nossa antiga lepra do tempo de Jesus Cristo. E o contágio é rápido? Não. Tendo contato com uma pessoa doente, esse contato tem que ser íntimo e prolongado. Muito, às vezes demora 2 a 5 anos, até 10 anos para ocorrer o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, o que é importante? Se tem uma pessoa contaminada dentro de casa, apareceu uma manchinha na pele com perda de sensibilidade, diminuição de força num trajeto de músculo também é importante. Normalmente é do cotovelo para baixo, do joelho para baixo, alguma área com perda de pelo, com alteração do suor nessa área, procura um posto de saúde para ser examinado pelo médico. O contágio é demorado, né? O tempo de incubação desse bacilo é longo, então todo mundo de casa deve ser examinado a partir do momento que tem o diagnóstico da hanseníase. E ela é uma doença maquiada, porque às vezes ela inicia como se fosse uma alergia, uma coceira, né? Isso, muitas vezes a hanseníase ela abre o quadro reacional, que é um tipo de reação à doença, que o organismo está tentando se defender e controlar essa doença. Muitos pacientes são tratados como micose, ou se não como alergia, e isso tem que, assim, a gente tem que pensar em hanseníase para poder fazer o diagnóstico de hanseníase. O Mato Grosso é uma área endêmica, nós temos muitos casos, então a partir de qualquer um desses sintomas, procura a unidade de saúde. No ano passado, 2.658 novos casos foram detectados. Entre 2009 e 2016, foram registrados 1.334 casos em crianças menores de 15 anos. E de acordo com a médica, isso é um fato muito triste. Quando a gente tem uma criança contaminada é porque já tem um adulto avançado na doença. O pai, o avô, normalmente são as pessoas que transmitem para essa criança. A criança vai apresentar uma manchinha branca no rosto com alteração de sensibilidade. É importante trazer essa criança para a unidade de saúde para ser examinada. E Mato Grosso está entre os estados com maior incidência da hanseníase. Isso, o Mato Grosso é uma área endêmica, nós temos casos novos, casos sem tratamento, sem diagnóstico. Nossa área é uma área que precisa de uma atenção especial. Então a gente tem que combater todo tipo de preconceito. Uma vez que a gente quebra essa cadeia de transmissão, a gente diminui o número de casos de hanseníase. Então não pode ter criança fazendo diagnóstico, porque isso significa que tem um adulto contaminado dentro de casa, um avô ou um pai contaminado. É muito importante que a qualquer alteração de sensibilidade, mancha, alteração em trajeto de nervo, perda de pelo, procura a unidade de saúde e leva toda a família para ser examinada a partir do diagnóstico. O tema da campanha nacional de 2018, escolhido pela Sociedade Brasileira de Hansenologia, é Todos contra a hanseníase. A hanseníase é uma doença que atinge rico e atinge pobre. Ela não se baseia em classe social. Todo mundo pode ter a hanseníase. Existe muito preconceito em cima disso e é isso que a gente tem que evitar. Porque terminando com preconceito, diminuindo o preconceito, a gente consegue fazer mais diagnóstico. E uma outra questão também. A hanseníase ela não é transmitida por eu conversar com você, por eu atender meu paciente no consultório. É um contato íntimo e prolongado por anos. Não se adquire a hanseníase de um aperto de mão, de um beijo na boca, de um abraço. Não é assim. Precisa de um contato prolongado. A partir do momento que se toma a primeira dose do medicamento, diminui-se a transmissão e aquele paciente pode fazer o convívio social dele normal. E o tratamento tem que ser seguido rigorosamente. Isso, o tratamento é gratuito, realizado nas unidades de saúde e todo paciente que tem o diagnóstico é feito o tratamento pela unidade de saúde com acompanhamento do médico, do enfermeiro e de toda a equipe.